Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Português pra Fora. Meu nome é Olavo. E o meu é Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo jóia. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma das culturas mais fortes aqui no Brasil, o churrasco. Eu adoro. E você? Eu amo. Muito bem, pessoal. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você está estudando português, esse podcast pode ser bem útil para você. A gente fala sobre gramática aqui também, né, Letícia? Mas, de um modo geral, a gente conversa, né? Então, é muito diálogo, é muita conversação para que você possa praticar e estudar português, ok? Então, se você está nos escutando agora e não conhece o nosso canal no YouTube, nós convidamos você a se inscrever. Se você já está assistindo, você pode apertar o botão de se inscrever e acompanhar os nossos próximos episódios também. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Muito bem, Letícia, vamos falar sobre churrasco, certo? Certo. E gostaria que você começasse compartilhando com os nossos amigos sobre, churrasco realmente a maioria dos brasileiros gosta, né? E se vocês estão pensando em visitar o Brasil um dia, vocês precisam participar de um churrasco. Com certeza. E Letícia, você poderia dizer pra gente quais são as principais ocasiões onde normalmente nós realizamos um churrasco? Em resumo, tudo. Qualquer coisa é motivo pra gente fazer churrasco. Nós fazemos churrasco de aniversário, fazemos churrasco quando queremos reunir os amigos, fazemos churrasco quando queremos assistir um jogo de futebol, para comemorar alguma coisa, uma formatura, um noivado, enfim. A gente só quer um motivo para fazer um churrasco. Até mesmo quando estamos tristes, né? Às vezes, talvez, vamos fazer um churrasco para animar, para alegrar um pouquinho, né? E é isso aí, pessoal. Normalmente, uma das nossas opções favoritas quando a gente quer celebrar, reunir a família, os amigos, é um churrasco. Seja de manhã, seja de tarde, seja de noite, né? É sempre uma ótima opção. Sim. E a gente já até sente aquele cheirinho de carne assando na churrasqueira, né? Uma delícia. Vamos ficar com vontade de comer churrasco. Pois é. Bom, a gente vai falar de forma resumida, porque poderíamos aqui ficar horas falando sobre churrasco e como acontece em diversas partes do Brasil, mas queremos fazer um episódio bem objetivo e resumido para vocês, ok? Vamos falar sobre as comidas, Letícia, os ingredientes, os itens principais que as pessoas, quando visitarem o Brasil, vão encontrar aqui nos churrascos brasileiros. Por favor. Sim. Vai me ajudando aí, se eu esquecer de alguma coisa. Okay. Mas, as carnes... Obviamente. Né? Em primeiro lugar, as carnes, né? E aí tem as carnes de frango, carnes de porco, carnes de boi, né? Com relação às carnes de boi, são miolo de paleta, picanha, que já é uma carne mais cara, contrafilé. Sim. E tem mais alcatra. Uma. Alcatra. São as mais comuns, né? Sim. Alcatra, contrafilé, geralmente são as mais comuns, um pouquinho mais caras. Sim. Ainda temos opções um pouco mais baratas, como o miolo de paleta, por exemplo, que é um pouquinho mais barato, mas atualmente tá tudo caro, né? A carne no Brasil tá absurdamente cara. Verdade. Temos também carne de frango, né? Uhum. O que nós podemos falar sobre as carnes de frango, Letícia? Nós temos costumamos, né, consumir no churrasco a coxinha da asa, também conhecida como drumê, e o coração, né? Uhum. Sim, exatamente, pessoal. Temos a asa, a asinha do frango, que é muito comum também, mas também é muito popular somente aquela parte da asinha que nós chamamos de coxinha da asinha, como a Letícia disse, ou drumê. Também temos a carne de porco, né? E aí se consome geralmente pernil e... não lembro. Lombo. Ou lombinho. Sim. E a linguiça. Temos a linguiça que ela é feita de porco ou de frango, né? Sim, sim. Então, pessoal, vocês já podem procurar um açougue aqui no Brasil e pedir as carnes que normalmente nós utilizamos para poder fazer um churrasco, tá bom?
Nós estávamos esquecendo também do coração do frango, verdade, né? Verdade. Temos o coração de frango, que também é muito comum, muito popular. É que eu ia falar da melhor parte pra mim no churrasco. Não acabou, pessoal. Ainda temos mais comida. Essa é a minha parte favorita do churrasco, que é o pão de alho. Nossa, pra mim é melhor do que carne. Pão de alho, pessoal. Temos esse ingrediente, esse item que em muitos churrascos às vezes é o prato principal, né? Sim, porque também, né, ele enche, né? Um pão de sal com algumas especiarias ali, né? Sim, pão, normalmente, alho, mas também temos queijo na receita, né? Manteiga, enfim. Aí cada um vai dando o seu toque. Várias receitas, né? É. Temos outras comidas também, né, Letícia? Como, por exemplo, e aí já seria uma curiosidade, né? Que talvez as pessoas podem não esperar que tenha nos churrascos brasileiros, né? Como, por exemplo, cebola na brasa, né? E como sobremesa, o abacaxi e a banana. Sim, né? verdade. Nós assamos com casca e tudo e depois a gente tira, descasca e come, né? Sim, e às vezes coloca os seus complementos também, né? E para finalizar, nós temos a guarnição. Pessoal, vocês podem ouvir essa palavrinha se caso vocês visitarem um restaurante, uma churrascaria aqui no Brasil, que é o acompanhamento, né? É o que acompanha as carnes, Sim. né? Que são... Arroz, farofa e vinagrete. E maionese. E maionese, verdade. Lembrando que geralmente. maionese não é somente a maionese, é aquele produto que provavelmente vocês já conhecem, tá, pessoal? Nós temos uma receita que normalmente são legumes, né? Batata e cenoura, geralmente. Batata, cenoura chuchu, talvez. com maionese, né? Isso. Muito bem. Então, essas são as comidas que normalmente você vai encontrar aqui no churrasco brasileiro. E é claro, dependendo da região do Brasil, podem ter outros tipos de carne, frutas também, enfim, né? Sim, sim, com certeza. Bebidas, Letícia, como acontece e o que nós temos em relação às bebidas aqui no Brasil em churrascos? As bebidas eu acho que é basicamente o mesmo que acontece em outros eventos, né? Cerveja, drinks, água com gás, sucos, refrigerantes. E a caipirinha. Caipirinha. Não podemos esquecer. Sim. As bebidas são tradicionais, né? Não tem muita diferença, muita curiosidade para falar sobre, né? Sim. Música, Letícia, como é que acontece? Quais são as trilhas sonoras, as músicas que acontecem nos churrascos? Geralmente, né? Um pagode, eu acho que tá no top 1 aí Uma do das churrasco. preferências brasileiras, né? Geralmente é pagode, mas também pode ter sertanejo, pode ter funk, pode ter tudo, né? Como o Brasil é grande e bem diverso, as músicas do churrasco também podem ser. Sim, assim como as bebidas, né? A música, ela é bem alternativa, depende muito dos convidados, dos organizadores, da região do Brasil, né? Sim. Temos uma variedade muito grande de músicas brasileiras, internacionais também, enfim. Então, podemos ter churrasco ao som de funk, de rock, de samba, forró, axé, Sim. enfim. É bem divertido, na verdade, né? Bom, e para terminar, pessoal, a gente vai falar sobre algumas curiosidades que podem acontecer, que vocês podem presenciar durante um churrasco, né? Bom, antes da gente falar sobre as curiosidades, na verdade já é uma curiosidade, né? Sim. É muito comum aqui no Brasil o churrasco compartilhado, tá? Até mesmo se você é um anfitrião da festa. Hoje em dia, como nós já falamos, está tudo muito caro. Então, aqui no Brasil é bem comum todo mundo colaborar, contribuir com um pouquinho de carne, um pouquinho de bebida. Cada um leva um pouquinho, né? Sim. Para a festa. Mesmo se é o meu aniversário. Todo mundo leva um pouquinho, porque não tá fácil para ninguém, né? É verdade. E aí é que entra uma das nossas primeiras curiosidades, né, Letícia? Existem algumas pessoas que não têm muito bom senso, né? Acho que a palavra seria essa. Sim. E levam uma bebida inferior e consomem uma bebida superior, que não é a que ela trouxe, né? Sim. Depende um pouco da organização, às vezes a pessoa até já determina qual é a marca da bebida, o tipo de bebida, né? Mas às vezes não. Então cada um leva a sua bebida e normalmente as pessoas consomem a sua bebida, né? Sim.
Mas existe essa possibilidade, tá, pessoal? De você levar uma bebida excelente e, de repente, acabar a sua bebida porque outras pessoas beberam e não beberam a que elas levaram, né? E aí uma outra curiosidade é a ordem como é servido os tipos de carne, né, Olavo? A estratégia, normalmente, dos organizadores, do anfitrião da festa, por exemplo. Então, geralmente, começa servindo o pão de alho e as carnes mais baratas, né? Digamos assim, a linguiça, uma carne de porco, uma carne de frango. Até mesmo aperitivos, às vezes, também, né? Também, às vezes antes de sair a carne já amendoim, por exemplo. Ovo de codorna, algum biscoitinho. Batata frita. Sim, batata frita. Enfim. E aí, por último, né, vai saindo as carnes mais caras, que geralmente é a carne bovina, né? Então, pessoal, se você estiver com muita fome e realmente quiser comer a melhor parte do churrasco, que são as carnes melhores, vá com calma, não coma muito o que lhe é servido inicialmente, tá bom? Porque normalmente, tanto em festas particulares como em restaurantes também, né? Em churrascarias, é assim que funciona. Sempre existem uma série de opções para deixar você mais cheio, mais satisfeito, e então depois você come pouquinha carne cara, né? Uma outra curiosidade, como nós já falamos aqui, né, Letícia, é o pão de alho, que em muitos casos é a grande estrela do churrasco, né? Por incrível que pareça. Tem pessoas que nem gostam tanto de carne assim, mas gostam muito do pão de alho, como a Letícia, por exemplo, pessoal. E aí no churrasco também tem que ter o churrasqueiro. E quando não se contrata, né? Quando vai mesmo os amigos ali, ou a família. Então, geralmente, aquela pessoa que tem curiosidade, que gosta de ficar na churrasqueira, acaba ficando e revezando com outros também que gostam de ficar ali na churrasqueira. Na verdade, existem duas situações, né, Letícia? Uma, às vezes ninguém quer ficar na churrasqueira, né? Também. É trabalhoso, vamos lá, né? Aqui no Brasil é quente, ninguém quer ficar lá trabalhando, né? E às vezes existem pessoas interessadas e curiosos também, que quando não temos um líder, né? Um churrasqueiro oficial, isso acontece às vezes. Existe um rodízio, uma variedade de pessoas assumindo a churrasqueira. Então, às vezes, o churrasco não tem o mesmo padrão, o mesmo nível de preparo, digamos assim, né? Uma outra curiosidade, pessoal, é sobre os copos nos churrascos, né? Não só nos churrascos, né, Letícia? Mas aqui no Brasil é muito comum os copos de cerveja, principalmente, serem pequenos, né? Talvez muitos europeus, ou até mesmo americanos que vivem nos Estados Unidos podem achar um pouco estranho o tamanho do copo aqui no Brasil. Naturalmente por causa da temperatura, né? Aqui no Brasil é muito quente e normalmente nós consumimos a cerveja bem gelada. Então uma caneca grande de meio litro, de 1 litro de cerveja não faz sentido algum, né? Não, vai ficar bem quente e não vai dar para tomar no final. E também acontece com algumas pessoas de não lembrar onde colocou o seu copo no churrasco, né? Sim. Então... Tá ali, né, conversando, e daqui a pouco vai, conversa com outro e pronto, cadê meu copo? Então, cuidado com o copo de vocês. Outra curiosidade também são os pontos da carne, né? Nós temos 3 pontos de carne, que é a mal passada, quando ela tá bem vermelhinha e, né, sangrenta. Quase crua ainda. Quase crua, Só um pouco quente. Só colocou ali, rapidinho. Temos ao ponto, né? Ao ponto. Que já é o meio termo, já tá um pouco mais assada, mas ainda fica um pouquinho vermelhinha ali o centro. E temos a bem passada, que ela já tá totalmente assadinha ali, não tem nada de vermelhinho ou aquele líquido que costuma, né, ter. Sim. Nós já fizemos um vídeo, acho que na nossa lua de mel, nós fizemos um vídeo e falamos um pouquinho também sobre isso, sobre os pontos da carne, né? Vamos deixar aqui um link para vocês poderem assistir, se vocês quiserem. Assim você pode pedir no restaurante ou até mesmo no churrasco onde você estiver, exatamente como você gostaria a sua carne. Mal passada, ao ponto ou bem passada. Ok? Eu gosto de ao ponto. Eu gosto de bem passada.
Muito bem. E, pessoal, para encerrar, a nossa última curiosidade, naturalmente, é a ressaca no dia seguinte. Sim. Né? Ou até mesmo durante a noite naquele dia, né? Por exemplo, comigo acontece sempre, né? Sede, muita sede. Porque é um churrasco, então a carne naturalmente é salgada com o sal grosso, né? E cerveja, eu bebo cerveja, então desidrata muito. Né? Então eu fico com muita sede e eu sei que naquele dia, naquela noite, eu vou acordar várias vezes para beber água e para ir no banheiro. Verdade. E para aquelas pessoas que bebem um pouquinho mais, além da conta. Ou até que misturam a cerveja. Ou né? misturam as cervejas porque acabou a sua, teve que beber outra. Enfim, normalmente acontece essa dor de cabeça, essa ressaca no dia seguinte. Então, uma dica interessante durante os churrascos aqui no Brasil é, durante o churrasco, bebe um pouquinho de água, bebe cerveja, bebe caipirinha e um pouquinho de água, come carne, um pouquinho de água. Vai ajudar muito para você não ficar com tanta ressaca no dia seguinte. Com certeza. Muito bem, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouquinho mais sobre a cultura brasileira e sobre churrasco. Se você gostou desse episódio, nós gostaríamos de saber. Deixe o seu comentário, deixe o seu like e para o nosso canal no YouTube, principalmente, é muito importante, ok? Se você está escutando esse episódio agora, vai lá no YouTube, se inscreve no canal e deixa o seu comentário, deixa o seu like para que o nosso podcast possa alcançar cada vez mais pessoas. Esse é o nosso objetivo, né, Letícia? Isso aí, vamos levar o português para fora. Esse assunto de churrasco me deu muita fome, a gente vai ficar por aqui agora. Vamos ter que fazer um churrasco. Vamos. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.